Sabe, querido, uma das coisas que mais me incomoda, talvez seja a falta de informação que nós cristãos temos. Bom, segundo o que a Bíblia nos ensina no Velho Testamento, a origem da festa de Pentecostes é realizada baseada em uma antiga tradição judaica, ou hebraica, melhor dizendo, chamada Savaot, ou Festa das Colheitas. Lembrava a data que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber do Senhor as tábuas dos 10 mandamentos. Então eles comemoravam essa festa, só que não tinha o nome de Pentecostes ainda. Esse nome é um nome grego, que significa 50, que depois só foi conhecido na época de Cristo, porque o Império Grego ele inicia-se 330 anos antes de Cristo aproximadamente, não na época de Moisés. A tradição cristã, certo, celebra esta data com a descida do Espírito Santo em Jerusalém, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos de Jesus Cristo. 50 dias depois da Páscoa, Jesus morre, ele ressuscita ao terceiro dia, num dia de Páscoa. Ele fica 40 dias com os seus discípulos, ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus, e depois Jesus Cristo diz que eram para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para que eles pudessem ser revestidos de poder. E no dia de Pentecostes eles estavam em Jerusalém, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles, no dia dessa festa maravilhosa. E significa então o selo, ou o batismo, ou o dia em que o Espírito Santo prepara aqueles homens para uma grande obra. No Velho Testamento era a festa da colheita. Com o Espírito Santo os discípulos começaram uma grande colheita de fato necessária, colher almas. E nós vamos entender o que isso significa para nós cristãos, a celebração do Pentecostes. O que significa o Espírito Santo na nossa vida, o que esse Espírito Santo pode promover em nós, quais são, as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo, quais são os enganos de uma pessoa que pensa que tem o Espírito Santo. Porque uma coisa é a salvação, que é pela graça. Nós sabemos que a morte de Cristo, que nós comemoramos há 15 dias atrás com a Páscoa, ela é pela graça, mediante a fé. Mas ter o Espírito Santo requer algumas coisas importantes da nossa vida, e nós vamos caminhar por esse entendimento, por esses 40 dias que nos resta, para entender o que significa a pessoa do Espírito Santo na vida de nós. O grito de guerra do nosso impacto dizia: Cristo em vós, a esperança da glória. Em nós, a preposição do verbo, dentro de nós. Cristo que vai habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo ele age, ele mora, ele habita na vida da pessoa? O que leva uma pessoa que tem o Espírito Santo a realizar? Quais são, as evidências, as atitudes que essa pessoa tem quando ela tem esse Espírito Santo? Porque uma coisa é falar que tem, outra coisa é ter. Um exemplo, eu posso falar que sou piloto de caça, porque falar é fácil, quero ver eu tirar um avião caça no chão. Eu posso falar que tenho, outra coisa é ter. Por isso que Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo fruto que produzimos, e não pelo dom que temos. O dom, na verdade, são ferramentas para a obra. O Espírito Santo vem em nós e nos capacita para a obra. O Espírito Santo não quer me jogar no chão, apenas isso, ou me dar uma língua estranha que ninguém sabe o que eu estou falando. Isso faz parte, é um pacote, com várias coisas dentro. Essas que eu falei, podem acontecer. O que o Espírito Santo produz na minha vida? Quais são as evidências que eu tenho ele? O Pentecostes,
se eu sou uma pessoa pentecostal, se eu sou uma pessoa que estou tanto recebendo de Deus e providenciando a colheita certa para entregar para Deus, porque era uma festa de colheita, as pessoas traziam os seus primeiros frutos, apresentavam para o Senhor, e ali eles ficavam durante as 7 semanas celebrando, depois da festa do Pães Asmos ou da Páscoa. Significava estar feliz na presença de Deus. Eu já disse para você, se eu pudesse dar um nome a Deus, eu daria festa, porque o nosso Deus é um Deus festivo. O povo de Israel, até hoje, judeus, é um povo festivo, é um povo que celebra, é um povo contente, convicto, sabe a quem eles estão adorando. Nós cristãos, que temos a revelação do Deus encarnado, Cristo, que veio e morreu em nosso lugar, nós deveríamos realmente, quando apresentar diante do Senhor, fazer uma grande festa. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela realmente, quando ela está diante de Deus, para ela é uma festa. Você pode dizer amém? Por que o senhor fala isso, pastor? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Imagine uma pessoa cheia do Espírito Santo. Imagine uma pessoa que se diz que tem um Espírito Santo. Qual é o posicionamento? E nós vamos estudar alguns personagens que tinha na vida deles esse batismo, essa plenitude, esse revestimento. Você usa o nome que você quiser usar, que tinha o Espírito Santo dentro deles, que eram conduzidos pelo Espírito Santo. O que marcou uma geração de pessoas que tinham o Espírito Santo e de pessoas que não tinham o Espírito Santo. E eu quero que você abra a tua Bíblia, ou então leia comigo aqui no telão, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 69. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele, Pedro, negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você, Pedro, é um deles. O seu modo de falar te denuncia. E aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem Jesus. Eu não conheço a Jesus. Imediatamente um galo cantou. Olha só. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Olha só, queridos, esse Pedro é um Pedro que andara com Jesus, já tinha conhecido Jesus, já tinha experimentado, já tinha visto os milagres de Jesus. E você pode não concordar, certo? Mas nós às vezes nos parecemos mais com esse Pedro, não com o Pedro que daqui a pouco eu vou apresentar para você depois do dia de Pentecostes. Ele foi um covarde no momento a qual ele nega Jesus Cristo, com medo das pessoas o identificarem como um cristão, embora ele já tinha andado com Cristo. 3 anos ele caminhara com Jesus. 3 anos Pedro viveu perto de Jesus. Só que o fato de estar perto, ver milagres não muda caráter de pessoa. Tem muitas pessoas que querem os milagres de Jesus, ver o que acontece próximo de Jesus,
ou quem sabe até caminhar próximo de Jesus. Agora aqui o que eu vejo, que Pedro ele tinha uma convicção fraca ainda a respeito da pessoa de Jesus. Um dia isso acontece comigo ou com você. Um dia a gente está forte, outro dia a gente está fraco. Um dia a gente fala que é de Jesus, as nossas atitudes demonstram que nós somos de Jesus, outro dia as nossas atitudes negam Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Lutamos contra os inimigos que insistem em nos vencer. Esse é um fato. Alguns aqui lutam com os vícios, com medos, mágoas, pecados. Mas eu quero apresentar para você agora o outro Pedro. O Pedro do dia de Pentecostes, que foi cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 14, depois verso 36. Olha só, o Pedro que tinha negado, o Pedro que tinha dito, olha, eu não conheço esse Jesus. No dia de Pentecostes, então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz, aquele que tinha negado, vai para uma multidão de pessoas como hoje, naquele dia tinha muito mais, e ele disse, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, e ouça-me com atenção. Aquele homem que 50 dias atrás tinha negado Jesus, agora esse homem toma a palavra para defender o Evangelho, para defender o mesmo Cristo que ele tinha negado. Olha o verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês, olha só a intrepidez de Pedro, mataram e crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha o verso 38, diz assim o texto, Pedro respondeu, arrependam-se. Ele já não tinha mais medo da multidão, ele fala para a multidão, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão, o que eu recebi? O Espírito Santo, porque o que faz a diferença é o Espírito Santo. Olha o versículo 41, 2:41, e os que aceitaram a mensagem foram batizados. Daquela multidão as pessoas começaram então a receber, porque o Pedro, que há 50 dias atrás tinha negado Jesus, agora falara com intrepidez, com ousadia, e na presença e na força do Espírito Santo. E naquele dia foram batizados 3.000 pessoas. Agora, eu quero pegar essa situação, que parece que não é a mesma pessoa. Como que uma pessoa muda em 50 dias? Aquele Pedro que fugiu de uma mulher que o acusava, depois enfrenta uma multidão. O Pedro que, quando uma criada identificou, dizendo que ele era um homem que conhecia Jesus, ele não consegue enfrentar aquela mulher. E depois ele tem a autoridade para dizer, olha, vocês crucificaram Jesus. O que acontece na vida desse homem? O que acontece? Qual foi a mudança? Ele estava escondido 50 dias antes, acompanhando Cristo ser crucificado, quando uma mulher vem até ele e fala, você é Galileu. Ele fala, não conheço Jesus. Depois ele enfrenta uma multidão. Sabe, gente, eu faço essa pergunta para esse texto. Ele fica oculto, escondido, acompanhando Jesus de longe, 50 dias antes, no dia de Pentecostes, quando ele é cheio. Ele vai para uma praça pública, e se fosse nos dias de hoje, ele pegava um microfone como esse, e falava, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que está acontecendo com a gente é que nós temos o Espírito desse Jesus, o Espírito de Deus na nossa vida. Agora, aonde foi parar o medo de Pedro?
que já não existia? Aonde foi parar o medo que ele tinha de morrer se ele fosse reconhecido como um cristão? Aonde foi parar tudo isso? E é isso que eu quero perguntar para esse texto. Olha só, querido, não parece a mesma pessoa? É um Pedro antes e depois de Pentecostes. É uma pessoa que tem um comportamento agora, e quando ele recebe esse Espírito Santo, ele tem um outro comportamento. A covardia foi substituído pela ousadia, né? O medo de Pedro de 50 dias atrás se transforma em fé convicta no coração dele. O que acontece nesses 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes? Agora eu tenho uma pergunta para você: com qual Pedro você parece? Com qual Pedro você parece? Ou melhor, qual você parece? A primeira pergunta, e vem a segunda: com qual você deseja se parecer? São duas perguntas distintas. O Pedro que não tem convicção e o Pedro convicto. Sabe, queridos, no meio da igreja do Senhor existem dois tipos de comportamento: aqueles que não têm convicção e os convictos. Agora, com qual você parece? Pastor, olha, eu vou ser sincero, eu me pareço mais com o primeiro Pedro. Mas o que aconteceu com aquele Pedro que pode acontecer com a minha vida? Nós vamos aprender nessa noite. Olha só, como que uma pessoa que nega Jesus se torna um crente poderoso em 50 dias? Pergunta para o teu irmão: faz quanto tempo que você está dentro de uma igreja? Agora vamos analisar o que aconteceu na vida de Pedro. Vamos analisar. Primeiro, Pedro entendeu realmente quem era Jesus. 3 anos andando com Jesus. Isso, primeiro Pedro. 3 anos. 3 anos de caminhada. Quando Jesus ele vai para o Getsemane orar, Pedro dormiu, levanta, e quando ele é entregue por Judas Iscariote, Pedro ainda 3 anos andando com Jesus, não conheceu Jesus. Ele entendeu que para precisar seguir Jesus, era necessário pegar em armas. Ele pega a arma e corta a orelha de um soldado. Primeira característica de uma pessoa que pensa que é, mas não é. Ao invés de ela usar a arma do Espírito, ela usa a arma da carne. Seja no relacionamento, seja no trabalho, aonde ela estiver. Ela corta a orelha do soldado. 3 anos caminhando com Jesus. Ao invés de usar as armas que o Espírito Santo, que é a oração, que é o tempo a sós com Deus, que é o fruto do Espírito, Pedro arranca uma lança, uma faca, e ele vai na orelha do soldado Malco e corta a orelha do soldado. E assim nós às vezes reagimos com o nosso cônjuge, reagimos com os nossos amigos, com o irmão, com pessoas que moram dentro da nossa casa. Ao invés de usar armas espirituais do jejum, demonstração do amor no fruto do Espírito, nós usamos o que? A faca, palavras afiadas para destruir pessoas. É muito interessante isso. É muito interessante isso. Por que Pedro fez isso? Porque os soldados tinham acabado de chegar, então ele via a morte de Jesus não como uma vitória, mas como uma derrota. O que é que Jesus representa para você, meu brother? Uma derrota? Uma derrota de sonhos? Você não pode curtir a sua vida? O que Cristo em vós significa? É muito forte que Deus vai ministrar esses dias aqui nessa igreja. Tudo leva a crer que Pedro, quando viu os soldados chegando, e ele arranca daquela faca, daquela espada,
ele fala: Jesus perdeu e eu estou perdendo, eu vou ter que reagir, cadê uma espada? Eu vou pegar, vou cortar, vou matar. Sendo que Jesus tinha dito para Pedro: importa que eu seja morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe, queridos, muitos de nós somos o Pedro antes do Pentecostes. Usamos as armas, não as corretas, mas as erradas. É sobre isso que o Espírito Santo está querendo ministrar nessa igreja. Olha só, depois que ele nega por 3 vezes, ele foge, e ele vai chorar amargamente, arrependido. O que Pedro ainda não tinha entendido? Ele não tinha entendido que Jesus, mesmo diante aquele momento que ele ia ser entregue na cruz, nada foge do controle de Jesus. E às vezes nós pensamos que Deus perdeu, que Deus está desesperado, caiu de novo, eu não consigo segurar a vida do fulano, que Deus perdeu. Deus não perdeu nada, tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. O que Pedro ainda não havia entendido é que no meio da situação adversa, Jesus controla tudo. Jesus controlava a prisão dele, de Jesus, os açoites que ele levou, a crucificação. Ele controlava aquilo tudo da melhor maneira possível, até a morte. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, nas tuas mãos, Pai. Eu morro agora fisicamente, mas o que é a essência do ser humano, que é o espírito, está nas tuas mãos. Pedro não tinha entendido isso ainda. Pedro não sabia, não conseguia ver isso. Sabe, querido, não entendemos o porquê de uma doença ou de uma separação, às vezes, de uma briga, de uma situação complicada na nossa casa. Por que somos provados e às vezes até reprovados? E às vezes, quando passamos por situações como Pedro passou, fugimos, desistimos. Poucos ficam em pé. Então a gente se parece mais com o primeiro Pedro, não contra o segundo Pedro. Fala para o teu irmão: Jesus está no controle da sua vida. Fala: pode ficar tranquilo. Quando Jesus vem, depois da cena que Pedro nega, quando Jesus vai até Pedro, Pedro está pescando, Jesus vai e faz uma pesca maravilhosa. E quando Jesus aproxima de Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes a Pedro, na terceira vez o que Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Lá em João capítulo 21, verso 17. A partir dali parece que havia algumas coisas que Pedro não havia entendido. E ele então começa uma caminhada de 50 dias para começar a entender. E só quem é que mostra claramente quem é Deus? A pessoa do Espírito Santo. É Ele que vai revelar. Porque as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Você pode dizer amém? Aí ele começa a entender que Jesus é poderoso, que Jesus podia tudo, que Jesus sabe todas as coisas. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe quanto eu te amo. Nada foge do poder de Jesus. Fala para o teu irmão: aquieta um pouco, acalma. Fala: esse vento aí logo logo vai cessar. E se ele não cessar, fala para o teu irmão: daqui a pouco vem a eternidade para você. Amém, irmão? Agora, como abandonar o medo, pastor? Na unção do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Nós temos que entender o que Pedro entendeu.
Jesus é poderoso, mesmo que os meus olhos estão enxergando as mais altas ondas sobre a minha vida. Mesmo que eu olhe e os ventos são contrários, Jesus está no controle. Diga amém. Jesus ressuscita, fica 40 dias com os discípulos. Ele vai na casa onde estava Pedro e os outros discípulos. Depois que ele ressuscita. E aí Pedro começa a desenvolver uma intimidade com Jesus. Durante 3 anos Pedro não desenvolveu intimidade profunda com Jesus. Ele caminhava com Jesus, ele via os milagres de Jesus, andava com o mestre, só que ainda não tinha intimidade. Porque Pedro estava andando com Jesus nos primeiros 3 anos, e quem sabe a teoria de Pedro é que Jesus estava ali para realizar os desejos de Pedro. Pedro estava ali vendo Jesus como o Deus faz tudo, o Deus que pode fazer tudo, no sentido de olhar só para a minha necessidade. Durante esses 3 anos, Pedro conheceu parcialmente Jesus. O Jesus milagreiro, o Jesus que transformava a água em vinho, que aquietava os mares e os ventos. E é bom ver essa parte de Jesus. Muitas pessoas se contentam só com isso, o milagre. E como eu disse antes, o milagre ele não muda caráter de ninguém. Eu nunca vi ninguém mudar o caráter porque ganhou um presente do pai ou da mãe ou do namorado ou do esposo. Nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa mudar o caráter porque o pai lhe deu um dinheiro para sair. O que muda caráter é a pessoa do Espírito Santo em nós, não é o milagre. Embora eu preciso de milagre, eu preciso da bênção de Deus, eu preciso da promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. E Pedro conheceu o poder de Jesus. Nós gostamos disso. Depois da ressurreição, Pedro começou a entender uma coisa mais profunda ainda, que a presença e a intimidade que nós começamos a cultuar na presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo, é o tesouro mais valioso para mim e para você. Diga amém. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1 verso 6. Pedro começou a enxergar com outro olho, de uma outra forma, de um outro ângulo. Ele diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim aconteçam para que fiquem comprovados que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha como que a intimidade vai mudando. Os 3 anos não foram suficientes. Muitas pessoas caminham, vêm ao templo, vêm aos cultos, mas elas não geram o tempo a sós com Deus, a intimidade necessária. Faz aquela perguntinha básica que eu mando você fazer para o teu irmão. Às vezes ela é chata, mas ela é necessária. Fala assim: eu vou te perguntar uma coisa. Fala para ele: quanto tempo você tem de intimidade com Deus por semana? Pergunta para ele. Pergunta para ele. O que ele disse para você? Chata a pergunta. Tem gente que não gosta nem que toca no ombro do irmão, faz uma pergunta para ele. Olhe para mim agora e redobre tua atenção. Redobre tua atenção. Porque o que determina o meu nível de intimidade com a pessoa é o tempo que eu invisto nela. É isso que determina o nível de intimidade.
não o interesse que eu tenho na pessoa, porque às vezes eu posso me interessar por que ela possa me dar, por alguma coisa que ela possa me entregar, mas não significa que eu tenho intimidade com ela. Fala para o teu irmão, as bênçãos de Deus não é o teu foco principal. Amém, querido? Existe algo muito maior. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu na vida desse homem, pastor? Se a gente for correr agora para Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, eu preciso terminar porque o culto atrasou um pouquinho, versículo 4, eu vou continuar essa mensagem domingo que vem, durante todo esse mês. Verso 4, todos ficaram cheios de quem? Inclusive Pedro. Até então, eles não tinham tido essa experiência, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas estranhas, ou em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Olha, com certeza essa foi a maior diferença entre o Pedro que nega, e o Pedro que estava cheio do Espírito Santo. Pedro antes conhecia Jesus, ouviu Jesus, viu Jesus realizar milagres, ele viu tudo isso acontecendo, ele foi testemunha ocular dos milagres, da presença, sabia onde Jesus estava, qual casa Jesus estava dormindo, sabia que Jesus era uma pessoa especial, só que precisava de estar mais próximo de Jesus, porque só ver isso que eu falei não basta. Saber que Jesus Cristo é o Senhor não basta, Ele tem que ser o Senhor. Saber que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário não basta, eu tenho que viver a vida dele agora, porque Ele morreu na cruz no meu lugar. Não basta algumas coisas somente, querido, não basta, não adianta. A diferença em caminhar com Jesus 3 anos, vendo milagres, a diferença está em caminhar somente. Agora, Deus habitava em Pedro, Deus vivia dentro de Pedro, na pessoa do Espírito Santo. Essa é a diferença, essa é a grande diferença. Olha só, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. E se eu tenho o Espírito Santo, que é Deus, que habita em mim, a minha atitude tem que ser a atitude de Jesus Cristo. O meu comportamento tem que ter algumas coisas que levam as pessoas a falar: aquela pessoa é diferente, aquele homem, aquela mulher, o comportamento dela se distingue no meio da multidão. Ele não é mais um, ele tem um Espírito Santo. Qual é a diferença, pastor, fundamental do Pedro Pentecostes? É que agora, naquele momento, Deus habitava dentro de Pedro, estava nele, não do lado de fora, não apenas operando milagres. Diga graças a Deus. Olha só que coisa interessante, os milagres que Pedro viu Jesus fazendo, Pedro fazia agora. Existia alguém, um aleijado, a Bíblia diz que existia. Pedro chegava lá: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o meu Jesus um dia curou alguém, e eu posso te curar, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Sabe, queridos, muitos de nós contamos testemunhos de outras pessoas, e nunca contamos o testemunho que Deus fez na nossa vida.
enchemos a boca para falar, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, mas nós não temos quase nada para contar o que Deus fez através de nós. Não é por nós, porque todo dia somos agraciados pela misericórdia dele, mas é o que fazemos em prol do próximo. A sombra, os aventais de Paulo, de Pedro, a vida desses homens que tinham o Espírito Santo, eles faziam obras que Jesus fazia. A Bíblia diz que Paulo estava pregando, o outro apóstolo de Jesus, e o sermão demorou, e um rapaz estava na janela, em cima sentado. Cuidado com pessoas que são indecisas, que ficam no meio, em cima da janela. Na escola não sabe se você é crente ou se você é o que é. Diz que ele caiu e morreu. Paulo vai lá, ora por ele, ele ressuscita. O Espírito Santo em nós fazemos a mesma obra. Baseado em quê? O que Cristo disse: em meu nome vocês farão obras maiores do que eu fiz. Em meu nome vocês vão realizar coisas tremendas. Aonde está tudo isso? A autoridade, a intrepidez, o poder do Espírito Santo. Então é essa série de mensagens Pentecostes que nós vamos aprender a apropriar desse dom, dessa pessoa maravilhosa, ter essa virtude que vem do alto, essa unção que vem sobre nós, para fazer com que nós sejamos melhores em nome de Jesus Cristo. Diga amém. A diferença de ser guiado por Jesus e de ser cheio de Jesus. A diferença de ver o milagre de Jesus e de fazer o milagre em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. É a pessoa do Espírito Santo que muda tudo em nós. É o Pentecostes, é o desejar, é querer, é pedir, é clamar. Venha Espírito. Agora tem gente que tem vergonha. E se eu cair no chão como o fulano caiu? E se eu ficar dando piruleta como o outro deu? E se eu pular? E se eu rir? Irmão, olha para mim. Ei, até quando, brother? Até quando só ver Jesus de longe? E de repente alguém chegar para você, uma mocinha na escola, falar: você é crente? Eu não. Foi o que Pedro fez há 2000 anos atrás, antes do Pentecostes. Você conhece esse Jesus? Você fala igual ele. Ele disse: eu não sou dele. Eu andei com ele. Eu vi milagres. Mas quando aperto o cerco, eu nego ele. Depois do Espírito Santo, Pedro bateu no peito e falou: ei, gente, deixa eu falar para vocês. O Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou no terceiro dia. E o nosso Deus o fez Senhor de todos. E ele manda dizer para vocês: arrependam-se, mudem de vida e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. O cara que nega agora confronta uma multidão. Está faltando o Espírito Santo, irmão. Está faltando o Espírito Santo na tua casa. Quando você conversa com o teu pai, com o teu irmão, com o teu filho, com sei lá com quem. Está faltando o Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo na igreja. Está faltando o Espírito Santo em mim, em nós. Está faltando. Porque é Ele que vai nortear, que vai mostrar que em verdade quem somos. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, nós identificamos ela, é fácil de enxergar, ela se distingue no meio da multidão. Diga graças a Deus. A presença do Espírito Santo muda tudo. Mudou um homem covarde que negou Jesus em um homem ousado. Muda um homem pecador em um homem perdoado. Muda temperamentos, apaga passados, perdoa pecado, transforma a vida e restaura a família.
basta você querer Ele. E eu não sei como é que é, sabe? Eu não sei te explicar, porque a gente não pega. A gente não, sabe, não é uma coisa, a gente pode até sentir, mas a gente não pega. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer. A gente ouve um barulho, mas não sabe para onde ele vem, de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele quer se manifestar no meio da igreja, através dos dons. Os dons são ferramentas para nós construirmos uma igreja poderosa. Os dons são ferramentas para que a gente possa juntos edificar no meio dessa sociedade carente, desejosa, um lugar para que eles possam encontrar um esconderijo no meio de tanta turbulência. É só o Espírito Santo. E você poderia dizer para mim: pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu não disse que você não tem. Eu não afirmei que você não tem. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo em nós transforma a nossa vida. E o que eu fazia até hoje, se eu tenho o Espírito Santo em mim, amanhã eu deixo de fazer o que é errado e eu começo a fazer o que é certo. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, redobre a atenção, eu não vou fazer algo que desagrada a Deus. Se eu vou fazer algo que desagrada a Deus, eu sou contra a pessoa do Espírito Santo. Quem está perto da esposa aí? Cadê minha esposa? Está aqui? Pergunta para tua esposa: o que você acha de mim? Se eu tenho o Espírito Santo ou não? Vem cá, pastora, fala para mim no meu ouvidinho, para eles não escutar. Seu pai está aí perto? Pergunta para o papai: o que o senhor acha de mim? Eu tenho o Espírito Santo ou não? Agora pergunta para esse brother que conhece você, fala: o Espírito Santo manda você fazer tudo isso de errado? Pergunta para ele. Hein? Com quem você parece? O Pedro antes do Pentecostes ou o Pedro? Não responda, pelo amor de Deus. E o Pedro depois de Pentecostes? Vem a segunda pergunta: com quem que você queria se parecer? Duas perguntas. Primeira: com quem que você se parece? Com o Pedro antes de Pentecostes ou com o Pedro depois? A segunda pergunta: com quem que você quer se parecer? Você usa espada ainda? Feriram você, você vai ferir. Agrediram você, você vai agredir. Vai cortar a orelha, vai matar. Ou se bater nesse lado, você oferece esse outro lado. Ei, que Pedro você é? É isso que eu entendo de Pentecostes. Quando o Espírito Santo tomou aqueles homens, ninguém segurou aqueles homens. Quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, o mundo inteiro conheceu aqueles homens. Termina a primeira parte dessa série de mensagens. O que você vai fazer agora, pastor? Eu vou orar para que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre mim. Eu preciso mais do Espírito Santo lá na minha casa. Aqui é fácil. Fala para o teu irmão: aqui é fácil. Fala: a gente já acostumou tirar de letra aqui dentro. Aqui a gente maqueia uma situação e diz que está tudo bem. Fala para ele.
Quem aqui estuda? Quem aqui estuda? Faculdade ou colégio? Você é conhecido na escola como? Como que você é conhecido? Como que você é conhecido, irmão? Hã? Para terminar, só os que querem, durante esse mês, ao findar essa campanha, no dia de Pentecostes, essa série de mensagens, campanha não, mas essa série de mensagens, só os que querem, fiquem em pé. O que eu vou fazer, pastor? Dizer: Espírito Santo, vem na minha vida. Você vai dizer para o Espírito Santo que ele é bem-vindo aqui. Ele é bem-vindo na sua vida. Você vai dizer para o Espírito Santo que ele é bem-vindo na sua casa. Que você não quer apenas os milagres dele, mas você quer a pessoa dele. Que você não vai mais usar espada. Que essa espada que é muito afiada às vezes, ela mata. Há poder naquilo que você fala. Você vai usar mais o fruto do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Coloca a mão à altura do seu coração. A presença de Deus é real nesse lugar. Onde estão as pessoas desejosas por uma mudança? Do Pedro que negou e o Pedro cheio do Espírito Santo. Onde estão as pessoas? Aonde estão as pessoas?